Esse aqui são os Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra apresentados agora, no início de junho de 2023, no mercado global. Como vocês estão vendo, esse aqui não é o cenário padrão do canal, mas porque a Motorola me chamou aqui para os Estados Unidos para conhecer de perto a família e contar para vocês o que eu achei. O que esperar dos novos dobráveis da Motorola é o que eu te conto nesse vídeo. E como esse vídeo vai sair antes do lançamento da família no Brasil, eu não vou deixar links na descrição para eles, mas sim de aparelhos da linha Edge, que a gente já analisou aqui no canal e que podem ser boas opções de top de linha também. Mas tem duas dicas para você que quer economizar em qualquer compra online. A primeira é entrar no nosso grupo de ofertas no Telegram, que sempre tem boas promoções que a nossa equipe separa. A segunda é baixar o comparador Escolha Segura, seja no seu celular Android ou como extensão do seu navegador. Ele compara preços, mostra histórico, testa cupons e te avisa quando aquilo que você quer chegou no preço que você deseja pagar. Recados dados? Bora falar dessa família Razr da Motorola? Então sobe a vinheta! Só para deixar claro, esse não é um vídeo que dá para chamar de primeiras impressões, porque a gente teve muito pouco tempo com os aparelhos, então é muito mais para te explicar como ele está posicionado e você ter um primeiro olhar sobre eles, fechou? Mas deixa eu contextualizar antes. A Motorola quer trazer para si o rótulo de especialista em dobráveis, e por isso ela chama essa linha Razr de quarta geração de dobráveis. Deixa eu explicar melhor. A primeira linha Razr é lá dos anos 2000, do popular V3. E aí em 2019, a empresa aproveitou o hype para relançar o Razr como um smartphone, só que ele não deu tão certo quanto a empresa imaginava. E isso aconteceu por uma série de motivos, seja pela bateria, pelo chipset ou pelo preço. E aí, em 2022, a Motorola lançou uma geração de dobráveis, mas que não veio para o Brasil, porque a estratégia da companhia era focar na linha Edge, que eram os top de linha do momento. Tudo isso levou ao lançamento dessa família Razr, que tem dois modelos. Um é um intermediário premium no chipset, mas com construção de top de linha, e o segundo sim, tem tudo que um top de linha pode imaginar. E o Razr 40 Ultra, além dessa construção premium do chipset mais avançado possível naquele momento, ele tem um outro ponto que eu quero destacar, que é a tela externa. Isso porque os modelos dobráveis do estilo Flip normalmente contam com uma tela externa bem pequena que serve para você ver notificações e funciona como widgets de relógio com algumas informações mais básicas. Só que a Motorola muda essa regra logo no primeiro olhar. Isso porque o display externo do Razr 40 Ultra é enorme, com 3.6 polegadas. E isso permite muita coisa. A primeira é usar a tela externa para você tirar selfies e se gravar tendo um retorno de imagem. Eu estou falando aqui de um display OLED quase quadrado, com 1066 por 1056 pixels e densidade de 441 ppi. A Motorola ainda destaca que essa tela externa tem 100% do padrão DCI-P3, tem taxa de toque de 360 Hz para jogos, 1100 nits de pico de brilho e taxa de atualização de 144 Hz. E a Motorola trouxe ainda integrações que fazem sentido, que vão além da experiência comum de uma tela externa. A primeira delas é esse widget do Spotify, que funciona diferente do simples player que a gente vê em outros celulares. Dá para ver as recomendações de novos artistas e ter uma experiência mais próxima do que a gente usa no Spotify na nossa tela padrão do celular. Também dá para jogar alguns títulos básicos aqui, como Subway Surfers. Eu testei um jogo de scooter que funciona muito bem, é bem otimizado e vou te falar que fica viciante jogar. Então, para matar o tempo numa sala de espera ou numa fila de qualquer coisa, você já tem uma boa alternativa. O ponto é que a interface que a Motorola preparou para essa tela externa faz com que o dobrável desse estilo tenha sentido de uso nessa tela externa. A Motorola mandou muito bem de emular a experiência de uso do Android padrão para uma tela menor, mesmo que com alguma limitação de aplicativos e disponibilidade deles. Mas não é só de tela externa que esse cara vive. A tela interna também é muito bacana. Eu estou falando aqui de um display POLED de 6.9 polegadas e proporção 22:9, também com 144 Hz de taxa de atualização e pico de brilho de 1400 nits. É uma tela muito confortável para usar em qualquer situação, mas eu sei que nesse momento você está me perguntando, tem vinco? E a resposta é que você vai precisar fazer muito esforço para ver onde está esse vinco. Então, para uso comum, dá para dizer que é quase imperceptível a presença dessa marquinha que divide as duas telas. E eu sei que essa é uma dúvida de vocês que querem comprar um celular dobrável e ficam com algum receio de se incomodar com esse vinco. Mesmo em aparelhos da Samsung, ele some depois de um tempo e aqui não é diferente, você não vai perceber a diferença depois de 2 minutos usando. E tudo o que eu disse sobre a tela interna do Razr 40 Ultra vale para o Razr 40 comum, as mesmas especificações, o mesmo tamanho e a mesma taxa de brilho. O que muda é o
fato desse irmão menor ter uma tela externa de apenas 1.5 polegadas, e essa sim funciona mais para você ter um widget, alguma informação extra e ter menor interação com o sistema. E deixa eu te lembrar de se inscrever aqui no canal, porque a maioria de vocês que passa pelos nossos vídeos não são inscritas, então aproveita agora, pausa o vídeo para não esquecer e também clica no sininho para sempre ser notificado quando chega um conteúdo novo. E vamos continuar? Outro ponto que diferencia esses dois carinhas é o desempenho. E eu já adianto falando que nenhum deles vai contar com um chipset mais avançado no momento que eles foram lançados. E isso tem um motivo. Um projeto de um celular dobrável como esse demora um pouco mais de tempo que um celular do formato barra para ficar pronto. Então, até por isso, eles vêm com chipsets mais atrasados, vamos dizer assim. E aí, o Razer 40 Ultra vai contar com o Snapdragon 8 Plus de primeira geração, enquanto o Razer 40 normal vai contar com o Snapdragon 7 de primeira geração. Mas os dois modelos vão chegar no Brasil com 8 GB de RAM e 256 de armazenamento interno, mas cada um se comporta de uma forma por aqui. Isso porque o modelo mais avançado tem memória no padrão LPDDR5 e armazenamento UFS 3.1, e os números do Razer 40 são um pouco mais modestos, com LPDDR4 e armazenamento UFS 2.2. Os dois vêm com Android na versão 13, mas não há nenhum indicativo dado no evento de lançamento de quantas atualizações cada um deles vai receber. Então eu vou usar aqui como referência os últimos lançamentos da linha Edge, para ficar mais fácil de explicar. O Motorola Edge 30 Ultra veio com 3 anos de atualização de software, enquanto o Edge 40 veio com 2 anos de atualização de software. São políticas diferentes de acordo com o chipset, e talvez a gente veja algo nesse sentido, mas eu vou esperar para falar isso na análise com as informações detalhadas da Motorola. Os dois modelos contam com a interface padrão da Motorola MyUX, os aplicativos típicos da Motorola e aqueles gestos que a gente está acostumado a ver. Entre esses aplicativos está o Moto Secure, que é a novidade da Motorola em termos de segurança e que está presente em alguns celulares lançados nesse ano. E, inclusive, ele ganhou promessas de algumas novidades ainda para 2023. Na apresentação, a Motorola ainda mencionou o suporte ao Ready For para o Razer 40 Ultra, e na apresentação dava para ver ainda ele funcionando como a câmera no modo flip para esse modo desktop. Os dois aparelhos contam com certificação Dolby Atmos e, por falar em certificação, eles têm IP52, que o torna repelentes à água. Mas o meu conselho é para você não chegar nem perto de alguma superfície molhada ou úmida com eles na mão. Os dois também contam com Gorilla Glass Victus no vidro da traseira, alumínio da série 7000 na dobradiça, e o acabamento da traseira é em vegan leather, que tem esse acabamento que parece muito couro. E eu tô falando também de dois aparelhos com Bluetooth 5.3, suporte ao eSIM e 5G. E eu preciso dizer que em eventos como esse é praticamente impossível ter qualquer informação extra sobre bateria, além do que a gente viu nas apresentações. Então aqui eu vou confiar cegamente no que a Motorola diz. E os dois aparelhos têm uma diferença também na quantidade do tanque de cada um. Deixa eu explicar. Curiosamente, é o Razer 40 que tem a maior bateria, com 4.200 mAh e suporte ao carregador Turbo Power de 30 watts, que vem na caixa. O modelo Ultra tem 3.800 mAh de bateria, é um pouco menor, e os dois contam com a opção de carregamento wireless de 5 watts. E assim, nessa velocidade, só se você tiver nem um pouco de pressa para carregar ele sem fio. Mas me preocupa um pouco ver que o top de linha tem uma bateria tão pequena. Tudo bem que é praticamente a mesma quantidade do Z Flip 4 da Samsung, mas ainda assim, você vai precisar carregar durante o dia, não vai ter jeito. Só que é uma questão de engenharia. Até pelo espaço que a dobradiça ocupa, é difícil que você tenha uma bateria maior, porque ela precisa ser dividida em duas partes para caber no celular. Mas apesar dessas más notícias da bateria, tem boas notícias para dar. A primeira é a manutenção da parceria com a Pantone, que dá o direito exclusivo da Motorola de ter a cor do ano nos seus aparelhos. Então, obviamente, o modelo mais top conta com a opção Viva Magenta, mas eu vou falar de cores daqui a pouco. Aliás, vale dizer que na apresentação, a Motorola buscou falar um pouquinho dessa questão mais fashion, de uma pegada mais voltada ao lifestyle que a gente vai ver ao longo desse ano e com os novos aparelhos. A outra novidade é a parceria com a Bose, uma empresa super reconhecida de áudio, mas eu ainda tenho muito pouco a falar sobre isso. O que eu consegui arrancar é que não tem nada nesses aparelhos, mas que algumas parcerias futuras podem pintar aí. Alguma collab com Motorola by Bose ou Bose by Motorola. Ainda não tem nada muito definido, mas quando tiver novidade eu volto aqui para te contar. E para fechar, eu preciso falar das câmeras, mas ainda é muito cedo para dar qualquer conclusão sobre o que elas são capazes de fazer. Isso porque a gente teve muito pouco tempo para ficar com os aparelhos e, para completar, era um dia muito ensolarado que qualquer câmera manda bem. Então a gente se impressionou com os resultados, mas eles ainda não são definitivos. A gente precisa de mais testes para isso. E apesar dos dois modelos contarem com a mesma câmera frontal na tela interna de 32 megapixels f2.4, a abordagem das câmeras traseiras é diferente, mas deixa eu explicar. O Motorola Razer 40
parte de uma câmera de 64 megapixels f1.7 com autofoco a laser e sensor de luz ambientes, e ele é capaz de gravar em até 4K a 60 quadros por segundo. Além disso, ele conta com o famoso Quad Pixels, que junta 4 pixels para formar uma imagem de 16 megapixels. E essa câmera principal é auxiliada por uma ultra-wide macro de 13 megapixels f2.2. E sendo muito sincero, esse foi o modelo que eu menos consegui me aprofundar nos testes, até pelo tempo que eu tinha para fazer as fotos com ele. Já o Razr 40 Ultra mostra que número não é tudo. A sua câmera principal é de 12 megapixels f1.5, uma grande abertura inclusive. Ela tem também estabilização ótica de imagem e é auxiliada pela mesma câmera ultra-wide macro de 13 megapixels. Tem uma série de recursos de inteligência artificial embutidos, mas que eu precisaria de mais tempo para falar para vocês como eles funcionam, porque eu já vi em outros aparelhos da linha Edge, mas eu não consegui ver como eles se comportam na linha Razr. E assim, no geral, o desempenho foi bem surpreendente, com fotos legais, várias opções de vídeo que vão aparecer aí para vocês, mas ainda é pouco para eu ter uma conclusão definitiva, fechou? Na apresentação, a Motorola não revelou preços nem disponibilidade no Brasil, só falou que especialmente o modelo Ultra chega aqui no país logo. Mas eu consegui apurar e descobrir que o Razr 40 Ultra vai chegar nos Estados Unidos pelo preço de $999. O Razr 40 não teve nem preço e nem disponibilidade revelada nessa reunião, mas o que a gente descobriu é que ele vai chegar num segundo momento depois de todo o hype feito pro Razr 40 Ultra. Então eu vou dar um palpite de preço aqui no Brasil, baseado na nossa experiência de outros lançamentos da Motorola e pelo posicionamento da marca. Essa combinação de dois fatores vai me permitir imaginar que o Razr 40 Ultra vai chegar no Brasil por volta de R$ 7.999. E o modelo Razr 40 normal deve chegar por volta de R$ 5.499. Mas isso é um palpite e eu conto na análise dele se eu acertei ou errei. Mas eu consigo falar das cores deles. Então o Razr 40 Ultra vem nessas cores que você já conseguiu assistir aqui nas imagens. Além do Viva Magenta, tem o Infinity Black e o Glacier Blue, que são na verdade vermelho, preto e azul, fechou? E pro Razr 40 eu não vou nem falar as cores comerciais. Ele vem em creme, em verde e em lilás. Agora me fala, o que você quer ver no review dos aparelhos? Me conta aqui para eu já levar em consideração quando a gente receber para análise. Aproveita para deixar o like se você gostou do vídeo e compartilha esse conteúdo com aquele amigo ou amiga que é fã de celular dobrável, fechou? Da minha parte eu fico por aqui e espero ver vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço, meus queridos!